boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Rede Connect TV. Estamos começando mais um programa O X da Questão, trazendo opinião, conceitos diferentes, muito pouca treta, porque entre a gente combina muito, né? Assim, nossa ideia é sempre muito parecida, mas levando a nossa opinião para todos vocês que acompanham a programação da Rede Connect TV. Começando o nosso X da Questão, escalando sempre o nosso elenco lá da extrema-direita. Ele não gosta que eu fale assim, é o nosso extrema-direita. Silvio Braunard, diretamente dos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Silvio. Bom demais aqui. Eu sou extremista sim, se você acha, ou se você diz que conservador, defensor da família, da pátria, da propriedade, eu sou um extremista sim. Ou nos dias de hoje, o conservadorismo contra as coisas do capiroto. Estamos aqui na minha Milford, um dia bonito de sol, porém muito enganador, porque a temperatura em Celsius, nesse exato momento, estamos aí na casa dos -7. Mas tudo bem, vamos aqui, seguindo com o X da questão, Eudes. Como diz aqui no Algarve, quando está um pouco mais frio, assim, tá fresquinho. Fresquinho aí. Muito bem. Eu não falei da temperatura aqui, porque no Algarve eu tenho brincado, falado com o pessoal que eles me enganaram. Eu vim para cá com a propaganda de que são 300 dias de sol por ano. E de 2 anos para cá tem chovido muito mais, isso é bom para o Algarve. Nós acabamos de passar por 3 depressões, que fala, né, essas tempestades, e a última com ventos de até 140 km por hora. Tem sido dias diferentes aqui, com muita chuva. Infelizmente, teve até óbitos aí, né, mais ao norte de Portugal por causa da tempestade, mas dias diferentes com muita chuva aqui em Portugal. Continuando a nossa escalação do nosso elenco, do nosso time, temos Paulo Henrique, o PH Vox, que está diretamente do Brasil. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Pela primeira vez, vamos compartilhar esse espaço. Finalmente, né, Eudes? Você tá cabulando muito aqui o nosso programa, viu? Já tomei conta. Cabulando, PH, você foi lá das antigas. Pois é, tá cabulando. Então, estamos aqui, meu caro. Fresquinho, aqui tá fresquinho, 25 graus. Tá ótimo. Até que tá, já teve mais quente recentemente aí. Falando agora com o nosso professor Pilão, diretamente do Principado Independente de Moema. Seja muito bem-vindo, onde os Alpes de Moema têm uma temperatura, um clima, um microclima específico. Como é que tá por aí, professor Pilão? Pois é, aqui está 23,82 graus Celsius, porque... porque aqui a coisa é diferente, Eudes. Então, o Principado aqui é diferente a coisa, diferente. Mas eu vou te contar uma coisa, deixa eu falar uma coisa pro Silvio. Ô, Silvio, eu entrei dentro da geladeira ontem para ver o que é que você está sentindo, mas só dá 2 graus negativos, então não deu nem para eu saber qual era a sensação. 7 graus negativos, eu vi você tirando o gelo aí, uma talada de gelo que eu vou te contar, viu? Mas boa tarde aos 3, boa tarde ao Jefferson que está aí na retaguarda, o PH voltando ao nosso convívio aqui agora, pela primeira vez que o Eudes cabula direto, não está fácil a coisa não. E para a nossa audiência também, vamos fazer um programa muito bacana aí hoje. Muito bem, senhores. E trazendo já a primeira pauta, acho que foi uma das coisas mais faladas nos últimos 10 dias, talvez, que foi a caminhada do Nicolas, que foi um sucesso de engajamento e que teve ali no seu final, né, no dia 25, uma atenção da mídia que ignorou no início a caminhada, e essa atenção foi dada por conta de um raio que caiu lá na concentração, na hora do discurso, e teve, vamos dizer, um aproveitamento da mídia. Aproveitamento que teve da mídia, especificamente por causa do raio, mas antes disso a gente viu um certo cuidado, um certo controle, até uma irritação do próprio Nicolas quanto a pessoas, inclusive políticos, que estavam tentando se aproveitar, se apropriar
de um movimento sério, que juntou muita gente, e que nós vamos falar a sério desse assunto, de políticos que tentaram entrar pegando carona nesse movimento que aconteceu. E eu quero trazer um exemplo aqui para vocês. Eu não vou falar nada. Eu gostaria que... Dá para colocar no ar, produção? Jefferson, se der para colocar, coloca no ar um vídeo aí. Eu quero a análise de vocês depois. Cachorro quente abençoado, ó. Aí, pessoal, ó, o melhor cachorro quente do Brasil é o de Osasco, ó. Tô aproveitando aqui, ó, vou levar esse cachorro quente lá pro nosso amigo, mandar lá pro Nicolas Ferreira, pra ele chegar bem forte lá nessa caminhada rumo a Brasília, tá bom? Acorda, Brasil! É isso aí, ó. Eu não vou conseguir, não, mas vou despachar o cachorro quente lá pra Brasília. Acorda, Brasil! Eu vou abrir os trabalhos. Todo mundo quer falar, eu imagino, né? Eu vou abrir os trabalhos. É assim. É um vereador da cidade de Osasco. E ele falou 2, 3 vezes acorda Brasil, e a minha vontade é falar, vai dormir, vereador, porque, né, não dá para... de tão patética a cena como um todo. Primeiro, vou mandar um cachorro quente que é o melhor do mundo pro Nicolas chegar forte. Aí ele finge que está indo pegar o trem de Osasco para levar, e aí ele desiste e fala que vai despachar. Que eu saiba, não tem agência do Correio, nem tem nenhum serviço de entrega ali. Tipo, ele ia colocar no Uber Eats para levar lá para Brasília de moto um cachorro quente aberto. Então, assim, é tão patética a soma das coisas que para eu não entrar em adjetivos pejorativos que até mereceriam coisas mais pesadas, eu só vou rir e falar assim, acordem eleitores, para não cair nesse tipo de conto do vigário, porque isso é conto do vigário da direita. Porque tem conto do vigário da direita, da esquerda, isso é conto do vigário. O cara querer se apropriar de uma pauta séria, né? Com piadinha, com videozinho, com uma inutilidade, uma infantilidade realmente patética. Então, vai dormir, vereador. Eu vou começar com o PH. PH, dá para levar a sério quem tenta se apropriar de uma pauta dessa, pauta séria? E nós vamos falar. Primeiro, fale a respeito desse papel ridículo, e na sequência já faça um comentário a sério do que tem que se falar da caminhada do Nicolas, que parece que realmente mexeu no tabuleiro do jogo eleitoral 2026. Eu vou começar por isso, né? A gente viu vários personagens chegando na caminhada para se aproveitar politicamente e falar que agora estão ali para mudar tudo e etc, etc. Faz parte do jogo, mas no caso do excelentíssimo vereador aí, que eu esqueci o nome já dele, é uma das coisas mais ridículas, né? Porque o sujeito ele não tem a capacidade de ir até lá. Então, assim, pelo menos quem tava indo lá, tava indo, alguma coisa tava fazendo, tava caminhando. O cara me pega um cachorro quente, meu amigo, imagina a situação da salsicha quando chega lá. Comer cachorro quente de rua já tem seus problemas, né? Imagina você despachar um dia de viagem aí. Então, é bem complicado. Mas isso demonstra muito do que é os políticos no Brasil hoje, e isso me deixa muito entristecido, porque nós, assim, que estamos nessa lida já, pelo menos aí nos últimos 20 anos, últimos 15 anos, esse crescimento da direita ele foi parte de um movimento cultural, um movimento intelectual, um movimento de estudos, um movimento de despertar político, que não surgiu do nada. E de repente a gente vê que os políticos eles chegam, ou o cara vira influencer, ganha ali uns seguidores na internet, fala palavras de ordem, é histérico, grita,
E de repente esse cara virou candidato e tá lá mamando no dinheiro público. E a maioria, eles esquecem que eles foram eleitos para ser políticos. E o que eles viram? Eles querem continuar sendo, de repente, jornalistas. Porque tem muito influencer que se esconde falando que é jornalista e não faz jornalismo nenhum. Né? Então, assim, é um problema de depuração muito sério que a direita precisa fazer. E isso está atrapalhando muito, porque esse pessoal, eles são palpiteiros ou militantes. Não tem problema você ser militante, mas assuma que você é militante. E a gente está ficando com uma direita um pouco que me preocupa, porque as pessoas elas estão perdendo o senso crítico. Eu lembro que nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, quando o governo fazia alguma coisinha ali fora do trilho, o pessoal ia para cima, cobrava, tinha uma cobrança, o governo vinha, ajustava. Poxa, era uma forma completamente diferente de se olhar política no Brasil. Nos últimos tempos a gente está assistindo, nos últimos 5 anos principalmente, não fale mal do meu político, porque se você fala do mal do meu político, eu vou te defenestrar, eu vou criar uma gangue virtual para perseguir você, né? Você é traidor, você. Então, assim, é um discurso, primeiro, burro, é um discurso acéfalo e que acaba produzindo políticos da pior qualidade, como esse vereador aí, que não consegue subir a escada rolante, né? Então, assim, eu vou falar o quê? É o que a gente tem no Brasil hoje. Pelo menos vocês têm o Ventura aí no, em Portugal, né? Que tá no segundo turno, né, Eudes? Agora, assim, falando de maneira séria da caminhada, ela é algo muito importante e me lembra um intelectual chamado Gene Sharp. O Gene Sharp ele tem alguns livros que falam como você derruba regimes totalitários e você faz as pessoas aderir sem a violência. E ele fala muito em exemplos no livro dele que me lembrou muito, né? Ele tem 2 livros sobre isso. Me lembrou muito o que o Nicolas fez, porque ele começou sozinho, caminhando. Ele saiu de casa e começou a caminhar. E de repente isso começou a atrair pessoas, atrair pessoas, atrair pessoas. E aí alguém pode dizer assim: olha, mas. Ah, tá, grande coisa, o que vai acontecer com essa caminhada? Não se trata do que a caminhada vai produzir, mas do que a caminhada desperta nas pessoas um senso combativo, que se a gente lembrar em 2023, depois do 8 de janeiro, as pessoas tinham medo de falar qualquer coisa que seja, porque estavam com medo de ser presas, não iam a manifestações. As manifestações foram instrumentalizadas por políticos, perderam efetividade, vamos ser bem sinceros aqui, tanto que estão cada vez mais esvaziadas, e a gente viu um movimento que teve até helicóptero, pessoas, donos de frigorífico mandando comida, cidades parando, teve uma cidade do interior já chegando ali perto de Brasília que parou, então isso Lusiânia. demonstra algo muito Lusiânia. sério, né? E olha só o que a gente teve. A mídia tentou abafar isso de todas as formas possíveis e ela teve que acabar noticiando por causa de um raio. E isso foi utilizado de maneira jocosa, até para começar a colocar assim: ah, não, Deus deu um raio na cabeça dessas pessoas para eles saírem dali. E teve uma senhora que foi atingida pelo raio, eu acho que ela traduz bem o sentimento. Ela falou: eu tô bem, tô saindo do hospital, mas se eu tivesse morrido por causa desse raio, eu morreria feliz, porque eu teria morrido por uma boa causa, por uma causa justa. Então acho que isso demonstra muito o espírito do brasileiro, e não é uma questão até de você tentar levar para um lado intelectual, não, mas é o lado do sentimento do brasileiro comum. E foi isso que derrubou Dilma Rousseff, isso que foi manipulado para derrubar o Collor lá atrás também, e tantos outros exemplos que nós temos. Vamos ver, né, o que isso vai dar e que o brasileiro ele consiga separar aí quem é aproveitador e quem realmente está interessado em mudanças no Brasil. Comentando aí em cima da imprensa, né, a Maju, né, do Fantástico, ela riu dando a notícia do raio. Quer dizer, coisas tenebrosas. Eu vou passar a palavra para o Silvio. Silvio Braunaro, de alguma maneira, o que o PH falou era um sentimento, se não falado, velado, com certeza. Muita gente falou: vou parar de ir em manifestação, porque você não sabe se vai aparecer, de repente, uns ônibus, vão falar: não, entra aqui que nós vamos até ali, e você vai ser preso, condenado por 18 anos, porque se condenou quem estava com batom e pintou numa estátua, o
próximo passo pode ser só o fato da pessoa estar naquele local, né? Então, muita gente se assustou. Você acha que, de alguma maneira, essa ação arriscada do Nicolas, hein? Porque ele começou andando sozinho e podia ter ficado ali com 20, 30 pessoas e terminado a caminhada e não ter surtido um efeito que eu nem tenho certeza se era desejado, se ele imaginava que fosse acontecer tudo o que aconteceu. Mas, Silvio, de alguma maneira, você sente que os brasileiros podem ter perdido um pouco o medo ou criado mais coragem para novas manifestações que devem ou deveriam acontecer por tudo que está acontecendo no Brasil? Eu comentei na edição do X da Questão semana passada a respeito do sentimento dele, do que ele falou, né, da desesperança, da sensação de impossibilidade, mesmo sendo um político famoso, mais votado deputado no Brasil, você entendeu? Da impotência que ele tem, que ele estava sentindo a respeito do sistema, do que estava aí, do que está posto, né? E eu dizia também que eu me sentia resignado, eu não via nenhuma possibilidade. Então, o que ele causou, seja intencionalmente ou não, porque foi no mesmo dia do aniversário da Revolução Civil aqui dos Estados Unidos, né, do Martin Luther King, do Dr. King, foi no mesmo dia, tá, que ele começou. Mas eu vou só lembrar uma coisa que a agenda internacional, e principalmente aqui nos Estados Unidos, usou demais, que foi a agenda woke, né? E para mim, essa é a verdadeira expressão do que é o acordar, você entendeu? Woke up, né, em inglês, né, a respeito dessa atitude e desse desenvolvimento que o Nicolas fez com essa marcha para Brasília. Lembrando o Dr. King, marcha para Washington. Você entendeu? Então, tem um negocinho aqui na minha câmera, deixa eu tirar aqui. Então, esse acordar, né, mesmo que ele não tivesse... eu vou colocar, o PH vai até me criticar a respeito disso, eu vou colocar no paralelo da caminhada de Jesus, você entendeu? É aquela coisa, ele foi caminhando, ele foi levando as intenções, ele tinha um objetivo, um gol, que era marchar até Brasília em protesto, e independia se ele ia ter 2, 3, mil, milhares, como foi o caso, inclusive com 100 mil, né, lá em Brasília, né, que foi esse o número que a polícia determinou. Então, eu não sei se ele estava preocupado como ser humano, talvez como político, sim, né, poderia dar um efeito contrário. Eu não sei se ele estava preocupado como ser humano se ia ter 3, 4, 5 ou 10 pessoas ao lado dele. Ele só queria concluir a caminhada, que era em protesto, o sentimento de impotência que a população brasileira e ele, como brasileiro, político eleito pelo povo, né, estava sentindo. Então, é essa forma que eu enxergo no caso dele. Tá? E, ademais, sobre o que as hienas ladram quanto à passagem da caravana do Nicolas, eu queria falar um palavrão aqui, você entendeu? Eu estou ando e andando nesse caso. Eu fiz o pi ao vivo aqui, inédito isso. Na hora que você foi falar o palavrão, eu soltei o pi. Quer fazer algum comentário do vereador levando o cachorro quente? Você imagina que uma caminhada no estilo de Martin Luther King, sairia alguém de Nova York com hot dog de Nova York para entregar para ele? Balnar, se fosse o Filimelt, seria melhor, né? O Filimelt é bom, né? Seria melhor. Verdade. O grande lance é que o Dogão de Osasco é famoso aqui nos Estados Unidos, entendeu? Ele não é só na comunidade brasileira, ele é famoso. Então ele prestou um desserviço com o Dogão, porque o Dogão ele tem que ser comido fresquinho ali, numa das pracinhas ali de Osasco, você entendeu? Aliás, a estação de Osasco tá bonita, hein? Poxa vida, na minha época de faculdade não era assim, não. Essa é uma coisa, é o que eu falei sobre as hienas, você entendeu? Esses aproveitadores, a gente teve na eleição de 22, de 20, aliás, né, de 18, né, a Hasselmann,
o Frota, o Calça Apertada, você entendeu? Então, esses aí são os aproveitadores mor, mas eu acho que a população brasileira já acordou a respeito desse tipo de personalidade. Por mais que eles tentem se filtrar e se aproveitar dos movimentos, eles serão sempre isso, né? Aproveitadores, pessoas de baixíssimo caráter, quando eu diria até que nenhum caráter para ter esse tipo de atitude. Fica aí a oportunidade para o osasquense não votar no indivíduo. Se ele faz isso, você entendeu, numa ação tão cara, tão objetiva, tão necessária para o Brasil, sabe, para se aproveitar, então ele não merece voto nem da mãe dele. E assim, você lembrou do Frota, né? Não, o vereador aí e o Frota, cada um será lembrado pela salsicha que merece. Boa. Passando para o professor Pilão. Professor Pilão, gosta de uma piadinha, né, professor? Mas me fala um pouco. Pois é, Pilão, pois é. esse ato do Nicolas, que foi marcante e que efetivamente criou uma onda na internet, todo mundo falando disso, e foram obrigados a falar depois, e ele deu resposta para a imprensa que não cobriu anteriormente, efetivamente, na prática, na reabertura dos trabalhos, porque no final do discurso dele ele falou de objetivos e pautas claras. A votação, a derrubada do veto do presidente Lula oh meu Deus, da diminuição das penas, da dosimetria, muito obrigado, e das CPIs, tanto do Master aí, que tem que ser feito alguma coisa, quanto do INSS. Você acha que, na prática, esse movimento de pressão, logo nos primeiros dias, vai surtir efeito ou não? O que você acha que, na prática, pode acontecer? Eu diria o seguinte, primeiro deixa eu comentar do nosso amigo Teruel. Na verdade, eu fiquei esperando alguém aparecer dançando atrás, né? Porque normalmente os vídeos que vêm de lá são dancinhas no TikTok. Então achei que atrás do cachorro-quente ia aparecer alguém dançando. E não apareceu, né? Mas é terrível, é de muito mau gosto, né? Ele poderia simplesmente, se quisesse, chegado e dava o apoio dele e acabou, né? E teria ficado muito mais bonito. Mas, enfim, cada um pensa da maneira que lhe convém. E com relação à marcha do Nicolas, eu entendo que é um dos maiores movimentos dos últimos tempos na política brasileira. Mesmo se você pegar provavelmente a motociata do Bolsonaro para cá, não aconteceu nada que fosse tão importante quanto isso. A motociata ela mudou completamente a estrutura de como conversar com a população. E eu acho que essa caminhada é uma outra onda que pode render frutos. Se ficar só nela, o Eudes, o poder de persuasão é pequeno. É o que aconteceu. Já passou, né? Não se fala mais. Hoje você encontra muito pouca gente falando. Mas esse movimento é um movimento para ficar. Esse é para ficar. Eu entendo que dá para fazer muitos movimentos, muito chamamento da população, para cada pauta que se entenda necessário. E não precisamos mais de um grande líder, não que ele não o seja, o Nicolas é um grande líder, mas não precisamos mais de um desses grandes caciques que chamem as pessoas. Eu tenho a impressão que bons políticos conseguirão fazer isso e trazer gente, que foi o caso do Nicolas. Tem alguns outros também que eu acho que tem força. Não essa força do Nicolas, porque o Nicolas é muito forte nas redes sociais. E as redes sociais ajudam, evidentemente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que sim, que é um novo momento. É um momento que pode, sim, render frutos. Mas só com a caminhada não acho que movimente muita coisa. Com relação a derrubar veto do Lula, eu tenho quase certeza que será derrubado. Não vejo como segurar. E eu acho que essa questão do Nicolas ter caminhado e ter trazido tanta gente, porque foi uma coisa... Quando chegou em Brasília, ele não precisava de Brasília, podia pegar qualquer cidade antes que ele foi parando. Ele parava na cidade, subia num caminhão e falava, é o seguinte, e todo mundo aglomerava e ia ouvi-lo. Em muitos lugares não tinha som. Ele falava no som normal, sem microfone, sem nada. No gogó, e as pessoas ali ouvindo, né? As pessoas queriam ouvir.
O que significa dizer que as pessoas têm sede de poder se manifestar, têm sede de poder mudar. Então, a mudança está posta. E agora o que precisaria de aproveitar um pouco essa onda e começar a fazer movimentos um pouco mais contundentes, de menor espaço de tempo entre um e outro. Ao invés de fazer um grande aglomerado na Avenida Paulista, faz por aí um monte deles, né? Eu acho que talvez essa seja a grande onda. E aí, depois, no momento exato, você fecha num local para fazer um muito grande. Mas eu acho que é isso. Não há dúvida que é o que aconteceu de mais espontâneo e de novo movimento desde a motociata do Bolsonaro. Não tem dúvida. E eu fico chateado um pouco com a falta de competência da comunicação. A direita ela tem conseguido se comunicar muito bem no Brasil ali e está tudo certo. Aí do lado de fora, Silvio que está nos Estados Unidos, eu que estou aqui em Portugal, a gente vê a grande mídia só replicando basicamente o que a grande mídia brasileira fala, e é isso, e acabou. Acho que precisava extrapolar as fronteiras do Brasil, o que está acontecendo de mal, quer dizer, o STF está aprontando, os escândalos que não dá nem tempo da gente explicar aqui para um português o que aconteceu ontem, porque amanhã tem uma notícia mais bombástica, a coisa parece que está piorando a cada dia. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas tem uma incompetência da direita brasileira de usar a sua influência, seus contatos, para buscar, por exemplo, não. Pra você ter ideia, eu mandei mensagens para a CNN aqui de Portugal, como telespectador, não falei que eu era jornalista nem nada, falando, olha, vocês vão continuar ignorando o que está acontecendo no Brasil, sem ouvir, pelo menos, ter contraponto. Quer dizer, quando acontece, o Lula vai lá e assina um acordo do Mercosul, todo mundo bate palma. E ninguém vai falar da mesada do filho e assim e tal, e os caras não me responderam até agora. É uma pena, mas acho que eu tenho uma força diminuta. Com certeza, o Eduardo Bolsonaro teria mais força para fazer mais do que isso na mídia americana, e outros poderiam fazer isso em mídias aqui na Europa também. É uma pena. Eu sei que talvez vocês queiram falar mais alguma coisa. Se for um tweet, pode, para a gente poder correr para o próximo tema. Não, só para falar que no Brasil a gente só tem uma emissora, que é a Rádio Auriverde, lá do Pitori, em Bauru, que faz o trabalho de repercussão das coisas. Mas, no geral, no Brasil, a gente não tem. A grande mídia, não é que ela é comprada, ela é parelha a um determinado lado do sistema, que é o que a gente está enxergando agora com esses muitos e muitos escândalos que a gente vai se repercutir aqui no X da Questão antes. Eu acho que a gente tem que ser. Eu acho que a Auriverde vale, tem mais alguns. A Jovem Pan ainda tenta, pelo menos. Não. Ela não tenta. Band. Não, bom, aí a Band é comunistona, a Band é chinesa. A Band é chinesa. Você vê eles dando umas pauladas ali. Não, não tem que proteger. É o interesse. É jogador de tênis. Não, Eudes, desculpa, não dá. Tudo contrário. Falando em interesse em jogador, vamos falar do grande jogador de xadrez, mudando a pauta, falar do grande jogador do tabuleiro da política brasileira. Gilberto Kassab atrai Ronaldo Caiado para o PSD e Tarcísio visita Bolsonaro e reafirma reeleição em São Paulo. Dividindo em dois tópicos, mas começando com o Kassab. Como é que ele conseguiu deixar embaixo do próprio guarda-chuva 3 nomes em potencial aí para o Caiado, o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite. Ele trouxe para debaixo do guarda-chuva e eles falando em uníssono. Não, nós vamos respeitar a decisão que não vai ser com primárias, nada disso. É tipo assim, o que o Kassab falar, nós vamos fazer. Só não foi falado com todas as letras. Eu quero a tua percepção, professor Pilão. É um gênio da política? Temos que torcer para ele ser do bem? Eu acho que essa sua última fala é boa. Vamos torcer para ele ser do bem. Porque de bobo ele não tem nada. O Kassab provavelmente seja a raposa do momento, né?
Essa jogada dele foi uma jogada, assim, ó, para o Brasil é bom? Não. Para o partido dele é bom? É excelente. Não tem nada melhor para o partido dele. Ele juntou, ele juntou 3 grandes nomes no partido, vai fazer uma bancada enorme por causa disso, porque vai ficar falando nos 4 cantos do mundo, vai falar em todas as cidades, vai ter palanque em todo lugar para esse pessoal, vai fazer deputado à vontade, que é o que ele quer. Ele não quer outra coisa. Você vai querer me dizer que o Kassab está preocupado em quem vai ser o presidente da República? Para ele tanto faz. No primeiro turno, ele vai governar do mesmo jeito. Ele coloca a frente de batalha dele lá nas tribunas, faz uma bela de uma bancada e dá as cartas do jogo. É isso que ele está fazendo. E no segundo turno? No segundo turno ele dá uma olhada como é que estão as coisas. Se as coisas estiverem boas para o lado do Flávio, que provavelmente seja o candidato, não acredito que outro seja, se tiver boa para o lado do Flávio, ele vai embora para a direita. Se tiver boa para o lado do Lula, ele vai embora para a esquerda, porque ele está no centro. Então, como ele está no centro, ele pode fazer qualquer coisa. Ou seja, se você me disser assim, para o Kassab a jogada foi boa, foi excelente, foi excepcional. Para o Brasil nem tanto. Agora, de qualquer maneira, eu acho que ainda assim, só aproveitando para falar que o Tarcísio ele não tem outra saída, mas já passou o ponto dele eventualmente se colocar como presidente, já passou. Né? O cavalo passou arriado, ele não montou, então foi embora. E aí já não dá mais, e ainda bem, porque eu acho que ele tem que ficar em São Paulo e fazer mais um mandato. Eu acho que aí está tudo certo. E com relação, só fechando então, com relação ao Brasil, não é ruim também que você tenha um outro candidato de direita, porque tem gente que não gosta do sobrenome. Então, gente que não é afeita à esquerda e que não gosta do sobrenome, no primeiro turno, corre do Lula. Né? Então, quem não gosta do Lula tem para onde correr se não quiser votar no Bolsonaro. E no segundo turno, vamos ver como é que ficam as coisas em função do primeiro turno. O primeiro turno vai dizer o que é que o Kassab faz no segundo. Eu entendo assim. É evidente que com alguma dificuldade maior, talvez com o Caiado, se ele precisar ir para o lado do Lula, mas ele descarta o Caiado imediatamente se precisar. E vai, mas sem problema nenhum. Ele fez um movimento para o partido e para o projeto pessoal e do grupo dele espetacular. PH, fala um pouquinho dessa junção de forças sob tutela do Kassab, mas se puder dar um enfoque um pouco maior dessa situação do Tarcísio, que o cavalo passou já, não dá mais para ele voltar atrás. Ele está fortalecido no grupo bolsonarista ou agora está todo mundo olhando meio de lado para ele assim? Como é que ficou essa relação? Que ele vai apoiar o Flávio, está dito, mas já começaram a querer pegar até que na fala dele ele não falou o Flávio, ele falou o candidato, já estão o tempo todo estão querendo criar uma intriga entre a família Bolsonaro e o Tarcísio. Lembrando que o Tarcísio deve ganhar a eleição pelo excelente trabalho que vem fazendo, mas vai ter uma disputa fortíssima. Pode ser que o Alckmin venha, vá para São Paulo disputar com Simone Tebet de vice, o que eu já ouvi aí de bastidores. Sua opinião, PH? Vamos lá, meus amigos. Olha, tem várias camadas para a gente conversar nesse ponto, mas assim, vamos começar pelo Tarcísio, né, que foi o ponto. O Tarcísio, do ponto de vista de um administrador, gestor de obras, um cara que olha pela infraestrutura, eu acho ele excelente. Eu acho que se eu fosse presidente da República, eu chamaria o Tarcísio, meu primeiro nome para o Ministério da Infraestrutura novamente. Isso não se discute, ele é um cara que ele é um fazedor. Porém, o Tarcísio, enquanto político, é uma péssima opção para a direita. É isso que eu posso dizer. Eu acho o Tarcísio uma péssima opção. Por exemplo, eu acabei de elogiar ele como ministro da Infraestrutura, mas falta um pouco de visão. Quando ele estava fazendo o leilão da central de distribuição de grãos, né, ali do Porto de Santos, ele foi questionado porque existia ali uma empresa que estava levando o leilão e essa empresa era chinesa e tinha capital do Partido Comunista. E ele falou, dinheiro não tem cor.
E assim, o Tarcísio ele é marcado por diversas frases políticas horríveis. Como é que você está privatizando para um outro estado, então? Você tá privatizando para o Partido Comunista Chinês. Esse é o ponto. Ele é o mesmo Tarcísio que falou que com Alexandre de Moraes você não briga, você se alia. O que a gente pode esperar nesse sentido? E teve uma polêmica em 2023 que eu estava no epicentro dessa polêmica na internet na época, porque a direita conseguiu uma vitória muito importante através da ALESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, para que um casarão ali da Paulista que foi tombado, ele, inclusive a família estava tendo que vender esse casarão para o Estado. Eles forçaram o Estado, através da justiça, a pagar 200 milhões de reais por esse casarão, que é o preço comercial dele. E o Estado estava querendo pagar um valor lá embaixo. Depois de muitos anos, essa família ganhou esse processo. E o Dória, que era o governador na época, queria fazer um museu LGBT ali no local. Os deputados estaduais da direita, na época, nós tínhamos ali inclusive o Douglas Garcia como um dos líderes de tudo isso, conseguiram reverter para que fosse transformado no Museu da Gastronomia de São Paulo, ao lado de Nova York e Paris. São Paulo é uma das 3 maiores capitais gastronômicas, faria todo sentido. O senhor Tarcísio foi lá, reverteu essa decisão, que foi uma vitória da direita, e voltou com o projeto do Museu LGBT, com 200 milhões empenhados para a compra, que não tinha o que fazer, o Estado foi forçado, mas mais 60 milhões de dinheiro do pagador de impostos do Estado de São Paulo para promover a pauta gay, né, dentro da maior avenida ao lado da Faria Lima do Brasil. Isso foi um descalabro para quem representa ali um governo de direita. Ah, mas ele é o governador de todos. Pergunta se o Lula avança com a pauta anti-aborto no governo dele, se ele pergunta se isso é governar para todos. Então, assim, o Tarcísio ele é um péssimo político ideologicamente falando. Ele tem muita restrição em vários meios. Porém, todavia, contudo, a gente tem que levar em consideração, ampliando aqui o comentário, essa questão do Kassab. O Kassab, ele é um novo Temer. Ele se estruturou nos bastidores, ele deixou de ser um político que está ali disputando cargos para, de fato, mandar na política nos bastidores. Ele é um rival do Temer. O Temer já está saindo de cena, apesar de alguns grupos quererem que ele venha como presidente esse ano, acho difícil que ele venha. Nós temos aí o Kassab tomando esse lugar. E o que me assusta é o seguinte, o Kassab já foi prefeito de São Paulo, para quem conhece, ele é mais fisiológico do que água de esgoto, né? Para onde a coisa bate, ele vai ir. E mais do que isso, o Kassab, inclusive, já foi ministro da Dilma. Então, assim, a gente... Ministro não. Ele foi secretário, se não me engano. Ministro ele não foi. O Kassab, ele foi ministro de... Ah, o Kassab, perdão. Eu estava pensando no Tarcísio, desculpa. Você tá certo. O Kassab. Kassab foi, Kassab foi ministro da tecnologia, né, da Dilma. Verdade. E, assim, ele vem daquela ala social-democrata do PSDB, que é um outro problema, e ele conseguiu perceber que existe um apelo popular que está guinado à direita. Então, ele está trazendo nomes fortes de governadores para dentro do seu partido, e isso faz com que ele consiga controlar o movimento eleitoral à direita. Ou seja, por mais que eu não vou atender às pautas que que os eleitores querem dos políticos, eu vou controlar os políticos que estão à disposição. Assim, eu controlo o eleitorado. Né? Essa é a grande estratégia do Kassab. E vale lembrar que o PSD, ele foi criado, poucas pessoas falam isso, a pedido de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse partido foi criado porque o Lula estava muito fulo com o então Democratas, antigo PFL, né, e queria destruir o Democratas.
Então, ele, nessa época que o Kassab estava ali como ministro da Dilma, ele se aproxima, ele atende esse pedido do Lula e da cúpula do PT para que o PSD ele esvaziasse tanto o PSDB, mas principalmente o Democratas. Se a gente pegar, quando o PSD foi criado, foi uma debandada enorme do Democratas. Então, o que que acontece? O Kassab ele está fazendo uma força enorme para que o Tarcísio seja esse nome, porque isso vai dar muito poder nas mãos do Kassab, só que ele sabe que politicamente ele não tem como bater de frente ainda com o nome da família Bolsonaro como um todo. Por mais que eu concordo plenamente com o professor Pilão, exista muita resistência, o Flávio vem fazendo um bom trabalho de bastidores, de articulação, essas excursões. Ele fez um discurso, eu fiz uma análise do discurso dele em Israel, foi um discurso muito importante. Ele passou pelos Estados Unidos, deve ter sentado com alguns grupos poderosos, como a BlackRock, entre outros, e isso é importante. A direita precisa amadurecer. A gente sabe que essa galera é globalista, a gente sabe de todos os problemas que esse pessoal tem, mas esse pessoal hoje manda na Casa Branca também, por mais que algumas pessoas se iludam falando que o Trump está enfrentando os globalistas. Não, o Trump está trabalhando com os globalistas, e os globalistas, inclusive, mandam em alguns pontos lá dentro hoje da Casa Branca, né? Como a máfia do PayPal, que é o pessoal ali do Vale do Silício. Então, é um processo, assim, horrível que está acontecendo no Brasil. Kassab, ele é um verdadeiro câncer político que já nasce putrefado para controlar os bastidores. E o Tarcísio é a principal aposta dele. Eu tenho certeza que se o Tarcísio viesse, peço desculpas por estar me alongando, pessoal, que se o Tarcísio viesse como presidente, nós íamos ter várias questões no Brasil que seriam resolvidas de infraestrutura, várias questões que seriam resolvidas de saneamento básico, muita coisa que o Brasil precisa seria resolvido com o Tarcísio. Eu tenho plena certeza disso. Só que o problema é que o mundo está passando nesse momento por uma mudança da ordem global. Isso foi dito por vários líderes, né, na semana passada no Fórum Econômico Mundial. E qual que é o problema? O Tarcísio, ele é o pior líder que o Brasil poderia ter dentro da direita, porque ele faria tudo que viria protocolado desses grupos. Ele não teria voz firme para colocar e posicionar o Brasil continuaria numa situação muito complicada. Por exemplo, ele faria uma negociação sobre algum ponto econômico do Brasil e o que ele entregaria por volta disso? Ele poderia entregar qualquer pauta, né, da agenda revolucionária sem problema nenhum, porque, segundo ele, dinheiro não tem cor. Então vale tudo quando a gente está falando disso. Perdão, senhores, me alongar, mas é que o tema aí é espinhoso. E até assim, o nosso X da questão, ele é uma vez por semana, uma hora de duração, e alguns temas que foram tocados aqui pelo PH, você pode acompanhar no canal do YouTube do PH Vox, e também agora na nossa programação, parte do conteúdo do PH Vox já tem lá o selo Connect TV, e você pode acompanhar análises mais profundas, análises mais específicas de alguns temas, como ele falou aí do discurso do Flávio em Israel. Então vale a pena, quem gosta do tema, quem quer se aprofundar, fique atento aí na nossa programação e também no canal do YouTube do PH. Silvio Braunar, Tarcísio nunca te enganou? E o Kassab, te enganou? Não, o Kassab sempre foi. Eu me lembro quando o Kassab foi prefeito, né, de São Paulo, e eu me lembro que a gente tinha um problema de poluição visual em São Paulo, que era uma coisa que eu não entendia nada de política, né? Era um menino, uma criança, um adolescente, um office boy ali nas marginais do centro de São Paulo. E ele foi o primeiro cara que retirou toda essa poluição e ele veio num bom agrado. Eu me lembro do Kassab na época ali lá do finalzinho da marginal do Rio Pinheiros, onde tinha as motores Kassab, né, ali no finalzinho, já indo para Interlagos e tal. Né, a companhia da família Kassab era ali. Eu me lembro, eu era office boy, eu andava por aqueles lados, meu amigo. E com o tempo você vai descobrindo os interesses do cara, né? Como é que o cara vem. Na realidade, eu denomino o Kassab um Don Corleone tropicaliente.
ele é um ratão, ele é ratão dos bons. O cara é muito bom, ninguém pode reclamar nesse assunto, não. Ele consegue fazer, o cara consegue reunir o governador de Goiás, o governador do Rio Grande do Sul. Olha, são, né, espectros totalmente diferentes, né? Qual outro aí que você falou que conseguiu Ratinho reunir na Júnior. mesma? O Ratinho Júnior, Ratinho Júnior. né? A gente não tem como se enganar com determinadas personalidades, porque já vem já no ID, né? Na identificação, né? No core, né? No código genético dessas personalidades. São ratazonas, tá? Caiado, É, esse menino novo lá do Rio Grande do Sul, esse menino, né? Esse menino, né? E o Ratinho Júnior também. Eu fico muito triste porque esse me parece ser o destino dessa nação do Brasil. Essas personalidades, você entendeu? Essa elite podre, nojenta. Eles não veem absolutamente nada, não há uma pitada de desenvolvimento fundamental para a nação, não há um plano de crescimento, de desenvolvimento da nação. Então eu fico muito triste porque os netos dos meus netos não vão ver esse gigante adormecido acordar, não, por causa dessas personalidades. viu, Assim, só eu para. disse. Pois não. Na verdade, eu acho que a fala, a final da fala do Silvio é verdadeira, é triste, porque a gente vê que a política se curva. Não tem política aí, né? Se você pegar o Kassab, ele tem um interesse. Se você pegar o Valdemar, ele tem um interesse. Quer dizer, o interesse é exclusivamente hoje. Não se fala em presidência. Para que presidência da República? A presidência da República não dá mais dinheiro. O que dá dinheiro agora é dominar o parlamento. Então é uma pena, né? É uma pena. Inverteu, né? Teve a época do mensalão e o futuro que se apresenta é o contrário. O parlamento vai mandar tanto, vai ser tão poderoso que vai fazer para o presidente, ó, cuida dessa parte aí, já fica feliz que tá bom, o teu tá aqui separado e tá tudo bem. Mas só É para isso aí. finalizar, o que nos resta de esperança, pelo menos na minha ótica, para finalizar esse tema e passar para o próximo, é que, assim, a gente tentar ser muito maduro e muito frio de coração, que na política é difícil, na política a gente acaba sendo muito emocional. Muitas vezes nós que não somos políticos somos mais emocionais. Mas tentar ser mais maduro e frio para pensar assim, bom, tá bom, ele tem os interesses dele, que ele tenha os interesses dele o mínimo possível e que os interesses dele não conflitem com o bem comum, né, com o futuro do país. É o que nos resta. Não vale só para o Kassab, vale para todos. Não há inocentes. Isso acho que todo mundo já entendeu. Não há inocentes. Eu também não vou tratar Flávio, Bolsonaro, Nicolas Ferreira, são pessoas puras, intocáveis. Não, eu acho que com com esse sentimento de que a gente tem que ser mais maduro, mais vigilante, mais atento e menos apaixonado, a frustração é menor e os riscos da gente errar na hora da urna passam a ser menores também. É uma última parte desse tema. E vamos passar para o próximo, que tem a ver com a tal da nova ordem mundial, que há 5 anos era chapéu de alumínio, era essa turma da terraplanista que fica inventando essas coisas, e na época da pandemia, imagina, uma coisa não tem nada a ver com controle, o quê? O mundo é o mesmo, tal. E aí agora, em Davos, semana passada, diversos líderes mundiais usando exatamente essa expressão. Está sendo construída uma nova ordem mundial. Eu ouvi coisas do tipo, aqui em Portugal, eu ouvi, gente, para de acreditar que França, de político aqui, europeu, França, Alemanha, Portugal, tem alguma vez a janelinha. O mundo está sendo dividido em dois, no máximo com um pedacinho para o terceiro, que é a Rússia. Muito mais por teimosia do que por poder bélico mais e até cultural do que eventualmente por poder econômico, mas o mundo está sendo dividido.
e a gente tem que escolher em que nós queremos ser influenciados por quem. Basicamente é isso. E nesta esteira, Trump mira a derrubada de regimes no Irã e em Cuba, com consideração a sério, e isso está pululando na internet o tempo todo e também na mídia tradicional, com possibilidade de ações militares reais. Eu vou começar com o PH, porque o PH eu sei que é absolutamente estudioso desse tema. PH, você acha mesmo que o Trump, ao mesmo tempo que ele está lançando, né, aquele grupo pela paz mundial, com as regras em que ele vai ficar o resto da vida como líder desse grupo, não, ao mesmo tempo ele vai abrir frente de batalha, ou seja, vai iniciar guerras, ele vai atacar o Irã, por exemplo, porque ali no Irã não adianta entrar lá e pegar um cara só. Lá o buraco é mais embaixo. Apesar da rebelião, né, dos protestos que aconteceram, tal, a coisa lá tem uma conotação religiosa muito forte que complica muito uma invasão ou coisa desse tipo. Fala a tua opinião a respeito desse tema. Olha, meu caro, eu acredito que o Trump está na iminência de atacar o Irã, né? O que vai sair disso daí é difícil da gente dizer. É muito possível que esse final de semana isso ocorra. Eu estou até de plantão aqui, né? A gente montou aqui uma estrutura para poder ficar de olho nisso. A coisa está muito quente. E a gente precisa... Talvez fosse necessário fazer um programa inteiro para falar sobre o Trump. Porque ele é um personagem sui generis, você tem coisas extremamente positivas para comentar, outros pontos que são passíveis de crítica, mas o que a gente percebe é que dentro da Casa Branca hoje existem duas alas, e essas alas estão se conflitando. E eu colocaria como líder dessas alas uma o Marco Rubio e outra o vice J.D. Vance. E é justamente aí que a coisa fica um pouco bagunçada. Porque justamente quando a gente olha para as questões da América Latina, nós vemos ações que o Donald Trump vem tomando muito boas, como a questão da Venezuela, a questão de Cuba agora também, que aconteceu ontem, né? Ele sancionando qualquer empresa que venda petróleo para qualquer país, né, que venda petróleo para a ilha cubana, ali do regime castrista. Porém, a gente tem situações que são muito complicadas, como foi a gestão do caso da Groenlândia, que é uma situação onde você abusa da retórica, você entra em conflito com aliados, faz concessões que não seriam necessárias, pois já existem acordos que dão todos os direitos que os Estados Unidos quer. E mais do que isso, você desrespeita aqueles que morreram por você. É tanto que teve uma polêmica muito grande. O Donald Trump foi obrigado, né, diplomaticamente a pedir desculpas ao Reino Unido. E por tabela foi para a Espanha, para a França, né, para a Ucrânia e outros países, Espanha, que perderam seus filhos. Pais que perderam seus filhos lutando uma guerra ali ao lado dos americanos. Então, isso vem gerando uma questão muito complicada. Mas, quando nós olhamos do ponto de vista ideológico de alguns grupos que estão na Casa Branca hoje, existe um grupo que acredita que eles precisam destruir a União Europeia e há, né, na visão desse grupo, uma visão de que o que vale a pena na Europa é o leste europeu. É ali a Sérvia, é a Polônia, é a Hungria, né? Esporadicamente, aí, de um ponto de vista mais econômico, a Ucrânia, a Romênia, esses países que estão mais ao leste europeu, mas enxerga ali com uma visão um pouco quebrada ideologicamente os outros países europeus. O que é péssimo, porque a gente vê que, por exemplo, na retórica que o próprio Trump utilizou, ele fala ali da Dinamarca, que a Dinamarca estava cuidando da Groenlândia com dois cachorros e um trenó. O que é falso, porque a própria segurança da Groenlândia foi acordada que seria feita pelos Estados Unidos em 1951. Os Estados Unidos pediram isso, a Dinamarca aceitou. Quem tirou as forças de lá e tem toda a abertura para colocar, hoje só tem uma base, mas já chegou a ter 14, foi o próprio Estados Unidos da América.
Então, isso é uma situação que, quando a gente vê, aí o Trump joga para a torcida isso. Não, porque o pessoal não quer saber de nada. Aí ele faz alguns apontamentos em relação à Europa que são verdadeiros. A Europa tem muitos problemas que precisam ser resolvidos de fato. Mas você não pode resolver o problema pegando seus aliados e jogando embaixo do ônibus. E o que, que a gente assiste ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo em que ele está batendo em todos os aliados históricos, ele fala bem do Lula, ele fala bem do Putin, ele fala bem de outros ditadores. Então, fica um discurso estranho e você vai afastando aqueles que podem estar ao lado. E é justamente essa ruptura da ordem diplomática que está levando essa questão da formação de uma nova ordem global. Veja só, nós tivemos um discurso no dia anterior do Trump que foi, assim, do ponto de vista diplomático, independente se o sujeito é de direita ou de esquerda, para você imprimir, colocar em livros didáticos e no futuro você estudar ele em escolas de diplomacia. E não estou falando de concordar com o discurso, que foi do Carney, do primeiro-ministro do Canadá. Porque ali ele expõe de maneira clara a hipocrisia das lideranças mundiais e como eles fingem que muita coisa ruim estava acontecendo e eles não estavam vendo. Então, assim, é objeto de estudo aquele discurso. Só que aquele discurso desagradou muito o Donald Trump. E o Trump, ele fez algo que diplomaticamente também foi muito ruim na hora do discurso dele. Ele disse o seguinte: eu vi o seu discurso aqui ontem. Só que você tem que lembrar que se o Canadá existe, tem que agradecer aos Estados Unidos. E se vocês existem, vocês não existiriam sem a gente. Você não fala isso para um aliado que ajudou você em 2 guerras mundiais. Você não fala isso para um país que divide a maior fronteira do mundo praticamente ali contigo. Você não fala isso para um país que você precisa trazer para o seu lado e que você também tem muitas trocas comerciais. E ele termina isso dizendo o seguinte: lembra disso da próxima vez que você subir aqui para fazer os seus discursos. Você não faz isso com o aliado. E no dia anterior ele falou: não, é o Lula, né? Gosto muito dele, vai vir aqui me visitar. Aonde está a coerência nisso tudo? Eu acho que a gente tem que separar um pouco as coisas, e eu, particularmente, eu gosto do Donald Trump. Eu acredito em muitas das formas que ele toma decisões, mas a gente precisa entender que na diplomacia você precisa ter cautela e você precisa saber trabalhar os seus aliados. Se hoje a França tem um problema, como eu posso fortalecer a França e tornar a França grande novamente? Como eu posso fortalecer a Dinamarca para conseguir alcançar os meus objetivos, o Reino Unido? Não como eu vou destruir eles passando a mão na cabeça do Putin. Isso é um problema. É mais ou menos, o professor Pilão, passando para você, e a produção já está dizendo que o nosso tempo está acabando aqui, mas passando a palavra, é mais ou menos como você fala assim: não, eu vou conseguir te ajudar publicamente, né? Então, eu te empresto aquele dinheiro que você está precisando, porque você está quebrado, tá? Pô, mesmo que você está fazendo uma ação boa, você está humilhando publicamente. Aí quem está recebendo fica com vontade de falar: ó, o que é que você faz? Pega o seu dinheiro e, né? Um exemplo bobo, mas que representa um pouco essa truculência. Até quando acerta, ele é truculento demais e causa ruído. Professor Pilão, iminência de guerra, dá para dormir tranquilo ou nós vamos ter que ficar assistindo o PH esse final de semana inteiro? Eu espero que nós tenhamos que assistir o PH e que ele não nos traga notícia. O que você falou, eu dizia, é o Trump. Esse é o Trump, é o jeito dele, é o jeito que ele faz política. Esperar que ele faça política polidamente não precisa, porque ele não vai fazer. O jeito dele é esse. E essa história do bode, né? Põe o bode na sala, tira o bode da sala. Essa história aí é muito antiga e ele usa e todo mundo entra. E quando o PH fez a análise dele, está perfeita, não há dúvida. Se você pensar em termos diplomáticos, em termos de geopolítica, em termos de relacionamento entre nações, não tem reparo a ser feito. Zero reparo. Está perfeito. A análise do PH está perfeita.
A única coisa é que a gente não consegue olhar para isso sem lembrar que quem está fazendo é o Trump. E eu entendo, o Silvio vai poder falar um pouco na sequência, eu entendo que para os Estados Unidos, e mesmo para a população dos Estados Unidos, eles aplaudem, eles acham que isso está certo, porque isso traz os resultados que ele quer. Ele está atrás dos resultados dele, como nós falamos ainda há pouco do Kassab, ele está atrás dos resultados dos Estados Unidos. Eu entendo que os passos do Trump são passos muito incertos, mas são passos que ele sabe o que está fazendo. Pode parecer incerto para nós outros que estamos do lado de fora, mas para ele e para o que ele quer não tem nada de incerto, não. E eu espero que o PH não tenha que dar boas notícias, aliás, más notícias nesse final de semana, o PH. Olha, se for a queda do Khamenei, acho que vai ser boa. Se boa, ela boa, for por dentro, é verdade, se ela for por dentro, só com a pressão americana, seria uma notícia espetacular e desejável. Excelente. E não é para a gente, porque eu sou de direita, eu sou de esquerda, é para os próprios iranianos. A gente viu, né, a matança que foi e o silêncio absoluto, ou quase absoluto, da nossa imprensa brasileira em especial. Silvio Brauna, você está aí num país que já sofreu ataques terroristas muitas vezes, que tem uma população, sim, traumatizada, por mais brava e corajosa que seja, traumatizada com os efeitos de políticas externas mais agressivas. Como é que é o sentimento da população do americano médio e do brasileiro que mora nos Estados Unidos com iminente início de guerras? Com Cuba, talvez um pouco menos preocupado, porque é um país menor, não é uma potência nuclear, mas nós estamos falando do Irã do lado de lá, né? Não tenho a menor dúvida, eu tô com você, entendeu? Se for só para mandar um missilzinho lá e acabar com aquele desgranhento. Eu tenho notícias aqui de fontes lá de Israel, eu tenho uns amigos de Israel. A ordem de matança lá, de dia, de noite, está na casa dos 63 mil já. 60 mil, 63 mil. Você entendeu? A coisa está muito grave lá no Irã e nenhuma linha e nenhuma imprensa aberta ou as multimídias, né, que a gente tem, inclusive aqui nos Estados Unidos. A gente tem correspondentes que passam essas informações. Sobre Cuba, ele já mandou o recado lá para Chimbal, lá do México, né? Falou, ó, corta aí o barato aí, porque senão o bicho vai pegar para você. Você entendeu? Lá na cara dela, mas, ó, vai pegar para você. Então, e é o jeito dele, é o jeito dele. Goste ou não, você entendeu? O PIB trimestral aqui de 2000, o último número foi de 4,4%, quer dizer, superando a média inicial do que os analistas, né, os especialistas, né, observavam para a economia americana. Baixa na gasolina, né, o preço muito bem, a economia está caminhando. Ela está... independe. O que importa para o americano médio, né, vamos colocar assim, é ele poder ir trabalhar, fazer dinheiro, você entendeu? Construção voltou a ser ativa de novo. Então é aquela coisa, o lance do Canadá, tem uma coisa aí que o PH pode falar melhor, é sobre esse abraço chinês com o canadense. É por isso que ele tá pé com o Canadá. Porque fecharam lá um negócio gigantesco, você entendeu? E foi total afronta ao governo do Trump. Não é o governo dos Estados Unidos, foi uma total afronta, fizeram de pirraça, sabe aquela pirracinha? Você entendeu? Então ele tá puto com o Canadá. E a Alberta é um dos estados que quer deixar de ser canadense para ser americanos. A coisa lá também é meio Brasil. Tá? O Canadá é grande parceiro. E sobre o papo dos globalistas na Europa, né, sobre o que o PH falou, a nova ordem mundial, o interesse realmente é sobre os Balcãs. Aliás, sempre foi os Balcãs, por tudo que apresenta lá, terras raras, sabe, petróleo. Ali é a mina de ouro, é a mina da economia mundial, você entendeu? Ali tem tudo concentrado lá naquela área. Então, o interesse é basicamente estratégico. O cara está olhando muito a mais além. Eu não entenderia isso. Eu nunca estudei para isso. Aliás, eu não estudei nem para
né, para passar em medicina, né, na Harvard. Então, não posso entender desse tipo de coisa, mas o que eu entendo é o seguinte: é o modo operandi dele, e se o mundo não gosta, fica de biquinho, ele fala assim, ó, estou ando e andando. Eu tenho porrete, se você falar muito, eu vou te dar porretada na cabeça. E esse papinho de elogiar Lula, que o pessoal fica, elogiou Lula, elogiou... Meu, é tudo estratégico. Na hora que der, vai ser o papo do coveiro, você entendeu? Pro caso do Lula. Vamos lá. Senhores, a produção já está. Fala, O PH. PH quer É bem falar. rápida a minha tréplica. Não, é bem rápida. Olha, Silvio, que você esteja certo, meu caro, mas eu acho que as pessoas ainda vão se decepcionar muito quando perceber que político nem sempre tem estratégia, é um grande estrategista. Eu concordo mas eu concordo com você. Meu, eu concordo. É só Não é isso, meu caro. torcida, não. É o que o cara faz. Sim. Eu vou fazer o quê? Você entendeu? É, mas ele O tá cara tá errando muito, ele tá pensando cometendo muito erro. muito. O Não professor tem a Pilão menor também dúvida. quer fazer uma última frasezinha. Vamos lá, Pilão. Mas não é sobre esse assunto. Eu acho que esse assunto está muito bem tratado, como eu disse, e o PH fez uma bela locução. Não é sobre isso. Eu acho que é um assunto que nós não vamos conseguir tocar, mas eu gostaria de deixar registrado que nós temos uma nova forma de olhar política no Brasil. E essa nova fórmula poderá aparecer a partir do Sr. Vocaro, né? A partir do Banco Master. Começa a surgir uma nova onda para a nossa eleição de outubro, que é a corrupção. Corrupção estava encerrada. Quem é que você ouve fazer discurso de corrupção? E se eu pego o Banco Master, você tem 0,5% do setor bancário, mas você tem 250 mil para Lewandowski, 3 milhões e 600 mil para a mulher do Moraes, você tem 300 mil para Lulinha, você tem 1 milhão para Manteiga, você tem Vocaro visitando o Planalto, você tem Rui... Sabe, não dá. A coisa vai virar e esse vai ser um mote de campanha. Nós estamos falando isso hoje, é dia 30 de janeiro. Só quero deixar registrado. E isso vai ser mote de campanha. Até agora ninguém está falando de corrupção. E ela está largada. E eu não entrei Não, nesse mérito, só porque para o tema lembrar também que vou ter que incluir aí, professor, as festinhas de no Trancoso clique. também, que tem X vídeo Então, aí para jogar a política. então, a coisa está virando assim. O PH. Sabe o problema? Eu fugi desse tema. E sabe por quê? Porque nós estamos gravando isso aqui, ó, que horário de Portugal. Hoje, sexta-feira, 18 horas e 18 minutos. Nós estamos terminando essa gravação. Esse programa entra mais tarde. Daqui até lá, pode acontecer tanta coisa que qualquer coisa que falar do caso Master fica velho. Então, tá difícil de acompanhar. Mas no pique agora é meio tweet só. Considerações finais, um beijo para todos vocês, começando pelo professor Pilão. Vamos lá. Sempre um prazer, o Eudes, estar aqui com você, com o Silvio, com o Paulo, o próprio Jefferson, que está na retaguarda, e o Renato, que não esteve hoje, mas sempre está aqui conosco, né? E agradecer a nossa audiência por ter nos aturado até agora. Um abraço a todos e um bom final de semana. Os heróis da resistência, nossa audiência. PH, forte abraço. Obrigado, Eudes. Prazer dividir contigo aqui a primeira vez. Um abraço ao nosso querido Renato, que não está aqui hoje, professor Pilão, Silvio também, grande amigo. E é uma alegria, pessoal. Gosto demais de estar aqui fazendo o X da questão. Peço desculpas por não estar com vocês. Aqui é bom que a gente diverge e dá risada junto. Isso é raro hoje em dia, né? Estamos juntos, meus amigos. Saudações à nossa audiência também. E eu não vou contar, mas tem novidade do PH semana que vem. Mas eu não vou contar, não. Só semana que vem que eu vou contar. O Silvio Bronar. Silêncio. Silvio Bronar, forte abraço, meu amigo. Obrigado, Eudes. Obrigado, PH, professor. Renatão, que não está junto com a gente. Jefferson na nossa produção. Eu vou deixar uma indicação de um filme, De Olhos Bem Fechados, né? Para você ter uma ideia de como é essa tal festinha em Trancoso. Você entendeu? Um abração. Até semana que vem com mais uma edição do X da Questão, meu amigo. E a gente fala sempre muito, né, do Brasil, da política brasileira, prioritariamente. Quem já ouviu falar não tem nada a ver com a política, mas tinha o surubão de Noronha, que ficou famoso, né? Agora tem
surubão Dos de artistas, Trancoso dos artistas. ligado. Então, em cada cidade brasileira tem um surubão específico. Tem um que é para os artistas, Trancoso é para a turma da política. Vou encerrar. Diz a Dizem lenda. que tem um ex-ministro aí que tem a boca de veludo e que tem gravações lá em Cuba, viu? É o que dizem. Isso eu já tinha ouvido falar. Essa eu já tinha ouvido falar. Pois é. Deixa pra lá. Eu tô assim, eu tenho uns 3 trocadilhos para fazer aqui, mas eu não vou fazer. Eu vou desligar a câmera e fazer sozinho aqui para eu poder libertar a minha criatividade. Senhores, muito obrigado. Vou encerrar antes de dizer beijo. Um forte abraço para vocês. Semana que vem tem mais o X. Valeu!